Livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 10 ao versículo de número 14. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás para o norte, e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Verso 15: toda esta terra que vê, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela tua palavra que tem nos concedido nesta hora. Sê conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, o nosso assunto para esta ocasião é Ló, um crente materialista. Ló, sobrinho de Abraão, foi criado por Abraão, por seu pai. O irmão de Abraão havia falecido, e Abraão teve um cuidado muito grande com Ló, visto que ele ficou órfão. Mas em Gênesis capítulo 12, quando Deus chamou Abrão, e mandou que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para uma terra que Deus iria mostrar, nós vemos que Abraão cometeu um erro, onde ele levou Ló consigo. Ló não era família, Ló era parentela. Há muitas pessoas que confundem. Existe família, parente e agregado. Por exemplo, sogro e sogra são agregados, cunhado é agregado. São pessoas que foram agregados a você por você ter se casado com alguém que pertenceu a esta família. Existe parente, que são pessoas que possuem a mesma árvore genealógica, possuem o mesmo nome, porém não vivem sobre o mesmo teto. E família são aqueles que vivem sobre o mesmo teto e são dependentes entre si. E Abraão levou a Ló e a seu pai consigo, pai de Abraão. Quando saíram, algum tempo depois, Terá, pai de Abraão, morreu, e Abraão seguiu com Ló. E houve fome na terra. Abraão desceu ao Egito, depois ele voltou do Egito. Subindo Abraão do Egito, ele passou para o Neguebe, o deserto, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Acontece que Abraão era muito rico, tinha muito gado, e Ló prosperou por estar ao lado de Abraão. E nós vemos, irmãos, que houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão disse: olha, não haja contenda entre mim e ti, porque irmãos somos. Se tu escolheres ir para a esquerda, eu irei para a direita. Se tu for para a direita, eu irei para a esquerda. Abraão deu a Ló o direito de escolher. E a Bíblia diz que andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Foi necessário essa separação entre tio e sobrinho, porque havia contenda entre os pastores de um e os pastores de outro. Detalhe interessante: a promessa de Deus foi para Abraão, não para Ló. Por isso que houve contenda. Muitas das vezes Deus promete uma coisa para nós e nós queremos colocar alguém como dependente nosso na bênção de Deus. Você pode colocar alguém como dependente no seu dinheiro, na sua casa, nos seus bens, mas na bênção de Deus, o que Deus prometeu para você é para você. E ali eles se separaram. Abraão deixou Ló escolher
Para onde ele iria? Qual lugar seria melhor? E é sobre este assunto que eu quero meditar após essa breve introdução. Lembrando aos irmãos que nós vamos falar agora sobre Ló, um crente materialista. Primeiro erro de Abraão, de Ló, aliás, aceitou o que Deus prometeu a Abraão. A promessa de Deus foi para Abraão, não para Ló. E Ló procurou se apossar daquilo que Deus havia prometido, da promessa de Deus feita a seu tio. Ele poderia muito bem dizer assim: olha aqui, tio, a promessa é para o senhor, e eu, como estou sobre a sua tutela, sobre a sua guarda, eu me conformo em ser participante, não proprietário. Eu não vou me apossar de algo que o Senhor tem prometido ao meu tio. Mas não, a Bíblia diz no versículo de número 10 que Ló levantou seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Era um lugar muito fértil, um lugar espaçoso, um lugar que poderia muito bem comportar todo o gado de Ló. E ele, olhando pelos olhos carnais, ele viu ali uma bênção muito grande para a sua vida. E o que iria sobrar para Abraão? Ia sobrar para Abraão a terra de Canaã, a terra dos filisteus, as montanhas. Então Ló levantou os seus olhos. Muitas das vezes, irmãos, o que é bom aos nossos olhos não tem a bênção de Deus. E o que muitas das vezes não é bom aos nossos olhos tem a bênção de Deus. Abraão foi para aquela terra, deixando seu sobrinho ir para o Oriente. Ele foi para o Ocidente, só que Abraão prosperou na terra que Deus lhe concedeu. E depois Deus havia prometido: olha, até a terra que Ló escolheu, você não se preocupe, ela vai ser sua e de toda a sua descendência. Então, o que eu entendo aqui é que o que Deus tem prometido para nós, nós precisamos tomar posse desta vitória, mas é o que Deus tem prometido para nós, não andarmos segundo a concupiscência dos olhos, não olhar somente para aquilo que os nossos olhos desejam. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seu fim é de morte. Quantas pessoas escolhem baseado nos seus olhos, no seu coração? Eu senti no meu coração. Jeremias 17 diz: enganoso é o coração e perverso, mais do que todas as coisas, quem o esquadrinhará? Muitas das vezes você acha que é bom para você, mas não tem aprovação de Deus. Agora, quando tem aprovação de Deus, é bênção para a sua vida. Você pode até achar assim: olha, eu tenho certeza que isso não vai ser bom, mas se Deus escolheu para você, Deus sabe o que é melhor para a sua vida, porque, irmãos, nas mãos de Deus está o passado, o presente e o futuro. Ló escolheu pelos olhos. E o que os olhos de Ló viram? Ele viu uma terra como um paraíso. Olha aqui o que ele diz, versículo 10: era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, parecia como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar, na entrada do Egito. Aos olhos de Ló era algo fantástico, era lindo, maravilhoso, era um paraíso para ele. Mas o que acontece? Que Deus não orientou Ló na sua escolha, ele escolheu segundo os seus olhos. Há coisas que para você é muito bom na sua concepção, mas uma coisa que eu digo: nós que servimos ao Senhor devemos entender o que a Bíblia diz: os passos de um homem bom são dirigidos pelo Senhor. Deus tem o melhor para a sua vida. Agora, deixa Deus agir na sua vida. Como diz um amigo meu, deixa Deus ser Deus na sua vida. Segundo erro de Ló: abandonou a comunhão com os crentes, com o seu tio. Veja o que diz o verso de número 11.
Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se apartaram um do outro. Aqui nós vemos, irmãos, o declínio espiritual de Ló. Ele se apartou de Abrão, seu tio. Um tio que havia lhe trazido sob sua responsabilidade. Um tio que orava, intercedia por ele, cuidava dele. Ele já se achou em condições de ser independente daquele tio que tanto tinha feito por ele. Hoje, infelizmente, há muitos crentes que são assim. Eles são abençoados pelo Senhor e acham que pode se tornar independente de Deus. É como uma pessoa que já recebeu uma bênção. Não, que eu precisava de Deus, eu já recebi. Eu não preciso mais, e se aparta do Senhor. Mas o mais importante, irmãos, não é a bênção do Senhor na nossa vida. O mais importante é o Senhor estar conosco. Porque, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, a fartura de alegria. Vocês vão ver mais à frente o que aconteceu na vida de Ló, simplesmente porque ele abandonou a comunhão. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso, ou seja, a unção do Espírito Santo, sobre a cabeça, a barba de Arão, e desce a orla dos seus vestidos, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quantas pessoas recebem a bênção do Senhor, mas não é para sempre, mas não conserva a bênção do Senhor, mas não conserva aquilo que Deus lhe deu. E quando você abandona o Senhor, você abandona aquele que tudo fez por você, aquele que tudo fez pela sua vida. Outra coisa importante, que Ló não só abandonou a comunhão com Abraão, mas também com o Deus de Abraão, porque Ló era protegido por Deus, porque ele estava junto com Abraão. Então nós precisamos entender, irmãos, que quando nós estamos na presença de Deus e na companhia dos seus santos, o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e o livra. Esta é uma mensagem importante para a nossa vida, para que nós, depois de sermos abençoados, não venhamos esquecer de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. A mulher de Jó disse para ele: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre, esquece. Ele disse: não, seria abençoado e não seria aprovado? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Jó disse que em todo momento ele estaria com o Senhor. Ló, na sua prosperidade momentânea, ele abandonou o seu tio, ele se apartou e foi viver a sua vida sozinho, longe de Deus, longe do tio que tanto protegera, longe da comunhão que é tão necessária para a nossa vida. Terceiro erro de Ló, estabeleceu-se em Sodoma. Verso de número 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Sodoma era uma cidade conhecida pela ausência de um padrão moral, social, espiritual. Jesus, ao referir-se a Sodoma e Gomorra, disse: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Havia uma promiscuidade muito grande. Havia uma libertinagem maior ainda. O povo vivia sem controle. O povo pecava abertamente contra o Senhor. Tanto que quando Ló recebeu 2 anjos em sua casa, aqueles homens da cidade vieram para molestar os anjos do Senhor. Tanto que eles o feriu de cegueira. Então nós vemos ali que não havia temor a Deus naquela cidade. Havia uma prosperidade ilusória. Havia um crescimento, um padrão social para Ló ilusório. E ele armou a sua tenda porque ele cobiçou. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E muitas das vezes, irmãos, nós achamos que certos tipos de benefício que é nos dado
no mundo, que está ao nosso alcance no mundo, ele não traz a bênção de Deus, porque é uma prosperidade momentânea. É algo que vai trazer um benefício àquela hora, uma certa comodidade, mas não vai trazer a bênção de Deus sobre a nossa vida. E nós vemos aqui que Ló se estabeleceu, armou as suas tendas até Sodoma. Quantas pessoas, irmãos, a título de melhorar de vida, de melhorar o seu padrão social, de melhorar a sua condição material, estão abandonando o Senhor e estabelecendo a sua residência em Sodoma, ou seja, estão assentando-se com os ímpios e vivendo com eles. Salmo 1, verso 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Se Deus tem te colocado, tem te prometido uma vitória, mas no momento você está passando por uma situação difícil, passa pela prova glorificando o nome do Senhor, passa exaltando ao Senhor, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Não vai fazer igual aquele irmão cantou esse hino de desviado. Isso para mim é hino de desviado. A prova está doendo, Jesus está doendo coisa nenhuma. Bem-aventurado o varão que sofre a provação, porque quando for provado alcançará a coroa da justiça, a qual Deus tem prometido àqueles que o amam. Passa por este momento difícil, porque toda prova traz aprovação, toda dificuldade traz bênção para a nossa vida, toda tempestade traz bonança. Agora não procure atalho, não procure melhoria humana na sua vida, mas deixa Jesus trabalhar. Ele tem o melhor para si. Não negocie a sua fé, não negocie a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. Não estabeleça comunhão com Sodoma. Quarto lugar, ainda falando sobre Ló, foi aprisionado e perdeu tudo. Gênesis capítulo 14, olha o que diz o verso 12. Tomaram também Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Irmãos, que progresso foi esse de Ló? Que vida foi essa que ele levou? Tudo que ele construiu em Sodoma, vieram os inimigos e levaram tudo. Tudo que ele havia construído. E que ilusão que muitas das vezes o adversário da nossa alma, não gosto de dizer o nome dele, coloca na mente de algumas pessoas. Quantas pessoas acham que o que o mundo oferece permanece? É coisa para a vida toda. Mas a Bíblia diz que a glória do homem é como a flor da erva, pela manhã cresce, floresce, à tarde seca e é queimada no fogo. As riquezas do mundo não são para nos trazer uma prosperidade contínua nem permanente. Ele perdeu tudo o que ele possuía. Certo irmão, antes de aceitar Jesus, ele vivia envolvido em jogos de azar. E ele tinha 2 casas, tinha carro, tinha tudo em jogo de azar. Mas construiu um patrimônio invejável. Muito, muito bom. Só que ele aceitou Jesus. E ele fez uma oração que eu acho difícil qualquer outra pessoa fazer. Não sei como foi, se Deus inspirou ele, eu creio que foi o Espírito Santo. Ele disse: Senhor, tira de mim tudo o que tu não me deste, porque eu só quero o que tu me dá. Olha que coisa tremenda que aquele homem falou. Ele perdeu as 2 casas, ele perdeu o carro, a mulher se separou dele. Ele teve que dividir tudo que tinha, e o que foi dividido ele perdeu também. Acabou ele ficando doente, uma enfermidade grave, e ele perdeu tudo, passou a viver de ajuda. E eu falei para ele: Humberto, como é que faz a sua vida agora? Ele disse: Deus deu, Deus tirou. Deixa com Deus. Eu estou feliz. Eu não era feliz quando tinha tudo aquilo. Nós estamos orando por ele. Sabe o que aconteceu? Jesus curou, deu um novo casamento, ele tem filhos agora,
está fazendo a obra do Senhor, é presbítero, e a igreja tem mantido aquele irmão como missionário, e grande tem sido a obra. Sabe por quê? Ele abriu mão de tudo aquilo que a vida ilegal que ele levava diante de Deus concedeu, e agora ele tem a bênção do Senhor na sua vida. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. O que aconteceu na vida de Ló, que tudo aquilo que os seus olhos viu, tudo que a sua alma cobiçou, foi levado, foi perdido. Ele perdeu a sua liberdade, ele e toda a sua família, porque se apartou da comunhão com o Deus de Abraão. Ele se apartou da comunhão com Abraão, que era o homem de Deus, que era aquele a qual Deus havia feito promessa. Fique debaixo da promessa de Deus, porque o que Deus te der, ninguém vai tirar. O que Deus te der, o teu inimigo não vai tirar. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Prosseguindo, irmãos. Em quinto lugar, foi salvo pelo tio que ele havia se apartado. Vamos ler capítulo 14, verso 14 a 16. Quando Abrão ouviu que seu parente estava preso, chamou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e os perseguiu os reis até Dan, e dividiu contra ele de noite. Ele e os seus servos os feriu, perseguindo até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Assim, trouxe de novo todos os seus bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e também as mulheres, e o povo. Olha que lição para a vida de Ló. Que lição para a minha e para a sua vida. Olha o que eu falei no começo da mensagem. Ló levantou seus olhos, escolheu a campina, partiu, deixou a comunhão com seu tio, virou as costas para Deus, foi para aquela cidade, estabeleceu naquela cidade, foi aprisionado pelos homens que invadiram aquela cidade, perdeu tudo o que possuía. Ele nunca iria imaginar que Abrão seria a última pessoa que ele imaginasse que iria socorrê-lo, mas foi aquele homem, um homem de coração voltado para Deus, um homem temente a Deus, um homem consciente da sua responsabilidade, um homem que amava o sobrinho mesmo tendo sido desprezado por ele, um homem que amava aquela família que havia desprezado, deixado ele nas montanhas e ido morar nas campinas do Jordão. Aquele mesmo moço que enriqueceu porque estava à sombra da promessa de Deus. Aquele mesmo homem, ao saber do que havia acontecido, ele procurou, armou os seus empregados e deu a sua vida. Ele lutou ali bravamente contra 5 reis e ele libertou aquele sobrinho. Irmãos, o que eu entendo é que a verdadeira família nossa é a família daqueles que temem ao Senhor. Quantos têm sido desprezados pela sua família sanguínea, pelos seus parentes? Quantos têm sido desprezados por causa da sua fé? Porque a Bíblia diz em Miqueias capítulo 7, os verdadeiros inimigos do homem são os da sua própria casa. Mas uma coisa eu quero te dizer, Deus não te abandonou, Deus não vai te abandonar, Deus não vai te desprezar, porque o livramento que você precisa não virá da sua parentela, virá do Senhor nosso Deus. E família é aquele que Deus colocou ao seu lado, é aquele que Deus, que professa a mesma fé que você, são eles que Deus tem colocado para interceder, para te ajudar em oração, para te ajudar a levar essa dificuldade, esse problema que você tem. Deus vai te conceder tudo de volta. Sabe por quê? Há quem esteja intercedendo por ti, há quem esteja guerreando por ti contra o teu adversário. Muitas das vezes você diz: eu sou fraco, eu sou falho, mas uma coisa eu te digo em nome de Jesus: alguém está interessado no seu bem-estar, alguém está lutando por você e Deus vai te conceder a vitória em nome e por amor de Jesus. Em sexto lugar,
Sexto erro de Ló: casou suas filhas, ia casar suas filhas com incrédulo. Vamos ler Gênesis 19. Gênesis capítulo 19, versículo de número 14. Veja o que diz a palavra de Deus. Então saiu Ló e disse a seus genros que haviam de se casar com suas filhas: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém eles pareceu aos seus olhos, aos seus genros, como quem estava gracejando. A decadência espiritual de Ló foi tão grande a ponto dele falar aos seus futuros genros a mensagem de Deus e os genros não acreditarem. Quantas pessoas estão hoje no descrédito? Quantas pessoas estão assim? Já foram muito usados por Deus, mas hoje estão desacreditados. Quando eu morei na Ilha do Governador, um certo menino, amigo meu, era muito brincalhão. E nós estávamos na praia, e ele foi para bem longe nadando, e de lá gritava: socorro, socorro. As pessoas mergulhavam e diziam: brincadeirinha. Ele fez isso umas 4 vezes. Na 5ª vez, deu cãibra nele. E ele gritou: socorro. E as pessoas que estavam na praia disseram: ele está de brincadeira, não vamos lá não. Daqui a meia hora o corpo dele apareceu boiando, ele havia morrido afogado. Quando ele mentiu, que as pessoas acreditaram, ele zombou. Quando ele falou a verdade, o povo não acreditou e ele morreu afogado. Ló não foi acreditado. Ninguém deu crédito a Ló. Seus futuros genros não deram crédito. Sabe por quê? Porque lá atrás Ló desprezou tudo aquilo que era para ser valorizado. Por isso, ninguém deu crédito a Ló. Eu quero lembrar uma lição para a nossa vida nesta ocasião. Cuidado com o jugo desigual, senão você vai ficar parecido com quem você convive. Às vezes você convive com pessoas que não professam a mesma fé, e quando você quer falar de Jesus, falar das maravilhas de Deus, as pessoas vão dizer: que é isso? Você é igual a mim? Nós estamos juntos, estamos na mesma cidade, estamos na mesma casa, como é que você vai dizer isso? Eu não vou acreditar. Irmãos, é muito importante você ter credibilidade naquilo que você fala. Eu já li na Bíblia que Jesus curou leprosos, paralíticos, ressuscitou mortos, mas eu nunca li na Bíblia um homem desacreditado voltar a ter crédito. Eu nunca vi isso. Davi, depois do seu pecado, ficou velho, doente, numa cama. E se não fosse a intervenção do profeta, do chefe dos quereteus e dos peleteus, e de Batseba, Adonias teria tomado o trono, que era de Absalão. Sabe por quê? Porque Davi estava desacreditado. Eu quero lembrar uma coisa para você nessa hora. Ló não tinha credibilidade. E Ló aceitou casar suas filhas com pessoas ímpias. A Bíblia diz: não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. E para terminar, no final, ele foi salvo. A misericórdia de Deus. Vamos ler agora 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8, que diz assim: se condenou a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, e pondo-as para o exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, pois este era justo habitando entre eles, afligindo todo dia a sua alma justa, com as injustas obras dele. No final, Ló recebeu a misericórdia de Deus. E eu tenho certeza que esse mesmo Deus que usou de misericórdia para com Ló é o Deus que quer usar de misericórdia para com você. Você um dia
deixou-se levar por aquilo que o mundo oferece, mas hoje você quer ter um reencontro com Deus. Mesmo estando dentro da igreja, você quer que Deus volte a ser o Senhor da sua vida. Que Deus nos abençoe e que nós possamos aguardar aquilo que Deus tem para cada um de nós.